Oi, gente, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Hoje eu tô aqui para fazer um vídeo um pouco diferente do que eu disse que ia estar apresentando para vocês. Mas é um vídeo que eu achei muito importante estar compartilhando. Hoje eu quero estar falando para vocês como eu descobri que tenho esclerose múltipla. Mas antes de estar falando para vocês como eu descobri que tenho esclerose múltipla, eu vou tentar explicar para vocês o que é a esclerose múltipla. A esclerose múltipla é uma doença que afeta, na maioria das vezes, as mulheres, entre 20 e 40 anos. Ainda não se sabe a causa, né? E ainda não descobrimos a cura para essa doença. A esclerose múltipla é uma doença autoimune que ataca principalmente o sistema nervoso central. Imaginem vocês que os nossos nervos é como se fosse fios de eletricidade. E que em algum período, em alguma parte desses fios, esse fio é desencapado, né? Causando um curto-circuito. É a mesma coisa que acontece no nosso organismo. Uma vez que o nosso cérebro manda comando para alguma parte do nosso corpo e essa parte do corpo não responde devido a esse curto-circuito que ocorreu no meio do caminho. Bom, espero que tenha conseguido esclarecer um pouco para vocês. Apesar de ter 2 anos de diagnóstico, ainda é muito... não vou saber explicar para vocês. É muito difícil porque eu não tento ficar buscando muito, sabe? Da esclerose, o porquê. E o mais importante é que ela não é uma doença hereditária. É raro numa família, tipo de 5 irmãos, ter 2 irmãos que tenham a esclerose múltipla. Não é impossível, mas é muito raro, né? E não é uma doença que vai passar de pai para filho e assim por diante, né? Ainda não se sabe também o porquê, né, dessa doença, como que ela, o que causa ela, entende? Mas enfim, vou falar com vocês como que foi o meu diagnóstico. Quando eu tinha 16 anos, eu sofria muito com incontinência urinária e com um quadro depressivo muito grande. Então, nesse período, a gente sempre procurava médico para saber se era algum tipo de infecção urinária, alguma coisa assim. E sempre sofri também com constipação intestinal, que também é um fator da esclerose múltipla, a incontinência urinária e a constipação intestinal. Quando eu tive minha primeira filha, tive vida normal, meu parto foi super tranquilo, minha recuperação também foi muito tranquila, no ano de 2010, né? Agora, no passar do tempo, eu comecei a sofrer muito com vertigem, né? Tinha muita vertigem mesmo. Procurava os médicos e eles sempre falavam pra mim que era labirintite, né? Nenhum médico tentou investigar pra poder saber. E por ser uma doença que quase ninguém fala, que nunca se sabe, que ninguém nunca vê, né? A gente também nunca passou pela cabeça de tentar procurar. Então, depois disso, eu voltei a trabalhar, minha vida normal, né? E o quadro depressivo, né? Que nunca me abandonou. Mas sempre com aqueles episódios de piora e um pouco de melhora. Mas foi levando. No ano de 2016, eu trabalhava como cabeleireira, né? E no final de 2016, nos meados de dezembro, início de janeiro, eu comecei a sentir um pouco de dificuldade de locomoção, perdendo um pouco da força das pernas. Eu e meu esposo pensou que fosse por causa de estar trabalhando o dia todo em pé, né? Era muito exaustivo, trabalhava muito, então a gente pensou que fosse cansaço. Mas no final de fevereiro, quando eu descobri que estava grávida da Ana Maria, foi onde começou a ter uma piora maior da minha força, né? E por incrível que pareça, um fator curioso, né, que os médicos também acharam, que geralmente mulheres que têm esclerose múltipla, quando engravida, os surtos acontece com bem menos frequência ou geralmente não tem, porque a esclerose múltipla é o seu organismo brigando contra o seu organismo, né?
E uma vez que a mulher tá grávida, o organismo fica mais forte, né? Então, acaba que não acontece esse tipo de coisa. E no meu caso foi bem diferente. Apesar de que na época eu não sabia que eu tava com esclerose múltipla ainda, eu tinha muitas quedas, né? Caía muito. Nossa, tive muito medo da Ana Maria nascer com alguma imperfeição, com alguma deficiência, devido a essas quedas que eu tinha, né? E passei a maior parte da minha gestação internada, né? Mas graças a Deus ela nasceu bem, saudável, pesada, né? E depois da gravidez, no período da gravidez, né, eu sempre queixava com os médicos que não tava bem, tava perdendo a força das pernas, né? Eles sempre falavam pra mim, uma gravidez não é igual a outra e sempre vai ser diferente. Mas estava bem mais diferente do que o normal, né? Um dia, né, que eu, depois de ter internado, porque com 7 meses eu tive uma queda muito grande, né? E caí de barriga no chão na época. E eu fiquei internada por 5 dias e cheguei no hospital já com 5 centímetros de dilatação. O médico me deu um comprimido para poder amadurecer o pulmão do bebê, caso ela nascesse, né? E fiquei internada. Quando eu saí, fui para minha última consulta do pré-natal, né? E passei por uma outra médica. E essa médica me disse, não é normal tá perdendo a força assim. Foi onde que ela me encaminhou para o neurologista. Quando eu passei no neurologista, eu já tinha ganhado a Ana Maria. Onde que ele me pediu uma ressonância magnética da coluna, né? Onde constou que a doença desmineralizante. Até eu fazer essa ressonância, eu passei por um clínico geral, que me pediu vários tipos de exame, raio-x, né? E porque eu saí do hospital muito enfraquecida, muito mesmo, sabe? Então foi muito, muito triste, porque eu nunca pude andar na rua com a Ana Maria no colo, porque eu não tinha forças, perdi o equilíbrio e tudo. E meu parto foi muito triste, porque eu não tinha força abdominal para poder ajudar, né? E não tinha força na perna, então sofri bastante. Mas graças a Deus consegui passar por essa etapa também. Aí o médico falou, não, seus exames tá tudo ok, tá tudo bem. E aí eu comentei com ele que o neurologista tinha me pedido essa ressonância. Ele me pediu para poder levar a ressonância para ele. Eu levar a ressonância para ele. Ele olhou a ressonância, olhou para mim, olhou para minha mãe tinha ido comigo, né? Falou, olha, Odilene, você tem uma doença muito grave. E ficou em silêncio, né? E eu pensei logo, nossa, cara, eu vou morrer. Aí ele bateu na mesa, mas você não vai morrer. É uma doença que tem tratamento. Falei, nossa, doutor, é tão simples entender que você tem uma doença grave, você não vai morrer, né? Sem saber o que é que você tem, né? Aí ele falou, não, você vai passar no neurologista, que a gente tem aqui no hospital, e ele vai estar te auxiliando. Assim eu fiz, passei no neurologista. Aí ele explicou, bom, aqui consta que você possivelmente tenha esclerose múltipla, mas para me fechar seu diagnóstico, eu preciso que você faça uma ressonância do encéfalo. Como aqui eu não vou ter recursos o suficiente para estar tratando você, e vou ter um pouco mais de dificuldade, eu vou estar te encaminhando para uma clínica já especializada, né, que é na capital, em Belo Horizonte, que vai estar te acompanhando. E assim foi feito. Aí ele falou, não, você já pode fazer essa ressonância e já levar diretamente para a clínica na sua primeira consulta. Assim eu fiz, cheguei com as ressonâncias, mas não foi o suficiente, que eles pediram para eu poder estar fazendo outros exames, para poder estar fechando o diagnóstico, né? E assim eu fiz pulsão lombar, fiz outros exames de sangue, né? Para poder fechar o diagnóstico, para não tirar conclusões precipitadas, digamos assim. E em janeiro de 2019, foi esse período, né, final de 2017, depois que eu ganhei a Ana Maria, e o ano de 2018 todo, fazendo esses exames para poder estar tendo certeza de que era esclerose múltipla. E em janeiro de 2019, fechou o meu diagnóstico de esclerose múltipla, onde comecei o tratamento com os beta-interferons, mas que também tive falha terapêutica, né? Mas esse vídeo é mais para poder estar comentando com vocês, porque
Se por um acaso em algum vídeo vocês verem alguma, né, alguma falha minha, até mesmo na fala, porque não é sempre que eu consigo falar corretamente, às vezes escorrega em algumas palavras, né, que eu também fui na neurologista agora recentemente, fiquei um pouco triste, né? Mas a gente fica triste por um lado, mas fica feliz por outro, né? Porque graças a Deus a gente tá vivo, a gente tá lutando, né? Que deu uma, eu não vou saber falar o nome, né? Que é onde que a gente sorri e dá uma, não vou saber o nome. É isso aí, gente. Dá uma diferença no sorriso, né? Um sorriso que mais alto, um lado fica mais alto do que o outro, né? Mas graças a Deus o importante é de eu estar bem, né? Tenho muito medo, gente, não vou mentir, porque a esclerose é uma doença silenciosa, né? E uma doença surpresa, né? Um dia você amanhece bem, no outro dia você já não amanhece tão bem quanto no dia anterior, né? E os medos e as inseguranças, né? Não deixa de tomar conta da gente. É como se fosse qualquer outra doença comum. Um fato importante que eu quero ressaltar com vocês também, gente, como eu sofri preconceito. Sofro ainda às vezes. Vocês não têm noção. Muita gente, uma vez aqui na minha cidade, pra vocês terem noção de como que a esclerose múltipla é uma doença que muita gente denomina como uma doença agressiva, vamos falar assim, né? Uma vez eu fui procurar no início, né? Falei assim, eu fui tentar procurar na Secretaria de Saúde, se teria alguma clínica, alguma coisa que a gente pudesse estar fazendo tratamento por aqui mesmo. Eu ligar lá, eu falei assim, eu tenho esclerose múltipla. Gente, a atendente riu na minha cara. Fiquei brava toda a vida. Eu falei assim, mas por que você tá rindo? Né? Aí eu falei assim, não, porque será que você tá entendendo que esclerose é doença de louco? Porque muitas pessoas acham que esclerose é loucura, né? E não é. Eu também, antes de ter esse diagnóstico, não imaginava que esclerose, por ouvir as pessoas falar que, via um louco e falar, é um esclerosado. Eu falei, não, é uma doença de louco, né? Não é uma doença, é uma doença na cabeça, né? Mas não é loucura, né? Não é loucura. Então, muitas pessoas, às vezes, tem dia que eu não tô bem pra enfrentar fila, quando eu preciso sair, porque eu saio poucas vezes, porque eu fiquei muito limitada. Aí as pessoas me vê pegando fila preferencial e falam, nossa, você é muito nova, o que você tem? Aí, gente, é a dificuldade que é você explicar pra pessoa o que você tem, né? Eu falo, minha filha, minha vida é tão complicada porque eu sou cheia de curto-circuito. Pronto, acabou. E não tenta explicar, porque vai ser difícil, porque eu não vou saber, a pessoa vai me questionar e eu não tô afim de levar a conversa pra frente. Então não é sempre que a gente tá bem pra gente poder ficar explicando tudo, né? Então tem muita gente que tem preconceito sim, e quando eu preciso, eu uso sim uma fila preferencial, né, por estar usando a bengala, não exatamente por estar usando a bengala, porque eu não tá bem mesmo, porque quando eu tô bem, eu enfrento fila normal, porque todos nós somos normais, né, mas eu enfrento fila normal, de igual para igual, mas quando eu não tô bem, eu prefiro optar pela fila preferencial, sim. Então as pessoas têm muito preconceito de me ver, né, nova na fila, né, cheia de idoso, cabecinha branca lá, né. Falei assim, gente, nossa, tão normal, pra que isso? Ignorância, né, às vezes, né. Mas enfim, gente, era isso que eu queria estar passando pra vocês hoje, né, um pouquinho da minha história, do que foi, né. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode estar me deixando mensagens, que eu vou ter o maior prazer de estar respondendo, né? Se for alguma coisa que eu não sei, eu vou estar buscando conhecimento para poder estar passando para vocês também, né? E eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho dessa parte, né? E hoje eu só tenho que agradecer a Deus, né? Por eu estar vivo, por as minhas filhas estarem bem, serem perfeitas também, né? E me ajudam muito, muito mesmo, principalmente minha filha mais velha. Ela me ajuda muito, que tem dias que eu não tô bem mesmo. Ana Maria, nossa, gente, é uma menina elétrica. Eu acho que o curto-circuito foi demais que ela nasceu elétrica. Mas, gente, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês gostou, deixa seu like. Caso tenha alguma dúvida, eu tô à disposição para poder estar respondendo vocês também, tá?
Espero ter conseguido esclarecer um pouco para vocês o que é a esclerose múltipla. Coisa que eu ainda não sei ao fundo o que é, o que causa. Não tem causa, né? Na verdade, não tem a causa. Nem a causa e nem a cura ainda, né? Mas como a ciência tá tão avançada, né? A nossa esperança é que essa cura chegue logo, né? É a esperança de todos nós. E é isso. Quero estar deixando com vocês. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau!